Nessa última hora, uma informação adiantada pelo Samuel Venâncio movimentou de forma extremamente negativa os torcedores do Cruzeiro nas plataformas digitais. Ao trazer o nome de Fagner, uma conotação contrária acabou tomando conta da nação azul, que se manifestou totalmente contrário à possível vinda do lateral direito Fagner, devido ao seu vasto histórico de violência, e também pela grande identificação que tem com o clube do Corinthians, com o clube corintiano, acaba trazendo uma negatividade muito grande no meio da torcida do Cruzeiro. Todo mundo conhece o histórico do Fagner, o histórico público do Fagner, mas tem também o histórico interno desse jogador que nós vamos trazer daqui a alguns instantes. Não é de se espantar quando se vê o torcedor do Cruzeiro atônito e incrédulo diante dessa situação, porque é um jogador que o Cruzeiro, que talvez não passava pela cabeça do torcedor, nem do Corinthians e nem do próprio Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem a necessidade de que um lateral direito venha para poder fazer companhia ali para o William, e óbvio, não para ser titular, porque o William foi eleito o melhor lateral direito do Brasil, mas ninguém imaginava que o nome poderia ser o nome do lateral direito Fagner, de 35 anos de idade, que não suporta uma maratona de jogos. Isso é uma grande verdade, mesmo porque as informações que nós buscamos apurar depois que o Samuel Venâncio anunciou, as informações dizem que o Fagner é um jogador hoje desinteressado com o jogo, é um jogador que vive fora de forma e que não será utilizado lá no Corinthians, e por isso o Cruzeiro trabalha nessa frente. O jogador viria para vestir a camisa do Cruzeiro por uma temporada e também por empréstimo, né? E segundo a informação que a gente apurou, foi indicação do goleiro Cássio, contrário do que muita gente estava já dizendo, que era uma indicação do Fernando Diniz, porque gosta de trabalhar com jogadores velhos. Eu compreendo a rejeição do torcedor, compreendo mesmo, mas existe também um outro lado da coisa. O Fagner é um lateral experimentado, um jogador altamente vencedor, é um jogador que tem um currículo muito importante vestindo a camisa do Corinthians, e dentro daquilo que a diretoria atual do Cruzeiro planeja para os anos subsequentes, seria um nome interessante, porque vasta experiência, jogador vencedor, e a cúpula do Cruzeiro tenta agregar isso ao grupo para que nos anos posteriores o Cruzeiro venha já estar acostumado com grandes jogos, o time do Cruzeiro, que tem uma média de idade muito baixa, para que já estivesse pronto para disputar partidas de um nível mais elevado. Se chega no final não perde por displicência, porque ali tem jogadores experientes, jogadores já acostumados a levantar troféus, e concordo em querer fazer dessa forma, a cúpula do Cruzeiro fazer dessa forma para adiantar o processo, né? Mas para isso não pode abrir mão dos jogadores jovens que já estão no elenco, e muito menos de contratar jogadores com muita capacidade técnica, mas que ainda não têm uma grande rodagem no meio do futebol. Esses jogadores um pouco mais experientes, Bolassi, Cássio, o Eduardo Rodrigues, o Dudu do Palmeiras, são jogadores com a idade já acima dos 30 anos, o Eduardo do próprio Botafogo, e até mesmo o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tem 28 anos apenas, mas uma vasta experiência, talvez um dos jogadores mais experientes, será um dos jogadores mais experientes do grupo do Cruzeiro, não pela idade, mas por tudo que já viveu no meio do futebol. Eu entrei em contato com a fonte importante que eu tenho lá em São Paulo para conversar a respeito da situação do Cássio da situação do Fagner, perdão, e ele me mandou um áudio que eu acho que é muito relevante que nós ouçamos juntos para tentar entender mais ou menos a que pé anda esse jogador nos bastidores da instituição corintiana. Vamos ouvir juntos o que disse essa fonte lá de São Paulo. O que eu posso te falar é o seguinte: tem um amigo meu, xará seu ainda, o Cláudio, né? Então, o que acontece? Ele tem muito contato lá dentro, que ele é conselheiro lá do Corinthians, né? Então ele tem bastante contato lá dentro da cúpula. Ele é oposição ao Augusto Melo. Eu sou a favor do Augusto Melo e da oposição, mas a gente mantém uma amizade bem grande, né? Se quiser usar esse áudio, pode até pôr no seu vídeo aí, não tem crise nenhuma.
O Fagner é o seguinte, o Cruzeiro está negociando com ele, a conversa que rolou lá dentro. O Ramon Dias não conta com ele. O Ramon Dias tentou recuperar o Fagner, mas o Fagner não quis recuperar. O Fagner tá muito ruim de grupo, tá? O Fagner não tá treinando, o Fagner tá desinteressado. O melhor amigo do Fagner, que era o Cássio, foi embora. Há contatos de que o Cássio quer levar o Fagner aí pro Cruzeiro. A torcida do Corinthians não quer mais ele. O Mateuzinho tá deslanchando, tá? Foi um ótimo lateral no segundo semestre, então, tipo, o Mateuzinho é titular absoluto. Então o Léo Maná, que é da base, que também toda vez que entra dá conta do recado. Pelo fato do Ramon Dias não querer o Fagner, né, e não tá legal com o grupo, o Ramon Dias deu carta branca para poder fazer a negociação dele. É um salário alto pro Corinthians, né, o Fagner ganha entre 500 a 700 mil, é um dos salários mais altos, igual o Cássio era. O Cássio quer levar ele pro Cruzeiro, são melhores amigos. Como corintiano, eu ficaria muito feliz do Fagner hoje sair, porque faz 3 anos que não rende para nós. Mas como um amigo seu, e sabendo tanto que você ama pro Cruzeiro, eu não acho uma boa pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem o William, o Cruzeiro precisa fazer novamente um grupo, e eu acho que o Fagner ia aí para desagregar com o time. Além do Fagner, outro jogador que o Ramon Dias não conta e não gosta é o Igor Coronado. Então tá aí, além daquela situação em que todos nós temos ciência, né? O Fagner é um jogador violento, o Fagner é um jogador desagregador, o Fagner é um jogador que conturba o ambiente de campo, ele também é um camarada que desagrega internamente, é um jogador que divide o grupo, é um jogador que atrapalha o ambiente, mesmo sabendo que o Cruzeiro tem essa intenção de montar um grupo forte, com jogadores experimentados, jogadores experientes, jogadores vencedores, jogadores que conhecem a adversidade e que sabem lidar com ela. Será que seria saudável ter um Fagner no grupo? A qualquer custo devíamos montar um time para que pudesse acelerar o processo de conquistas? Bom, não sei se vale a pena.